A paz de Deus para todos. Irmãos, Deus tem trazido em frente para mostrar algumas partes nas Escrituras que estão querendo privar o povo de conhecer a verdade, mas os mandamentos é para nós se importar de ter conhecimento de Deus, persistir em ler, exortar e ensinar. O próprio Cristo, em Mateus, em Marcos, diz: quem lhe entenda ou atenda. Paulo, lá na frente, em Timóteo, disse que Timóteo sabia as sagradas letras, que poderia fazer ele sábio para a salvação. Já no Antigo Testamento, ele incentivou Josué a ler e não apartar da boca dele as palavras deste livro. Mas como o Espírito Santo expressadamente falou também na boca de Paulo, que nos últimos tempos ia estar extrema corrupção, e disse a qualidade desses homens que iria estar guiando o povo para nós se apartar deles. Mas vocês precisam conhecer as Escrituras. Nós vamos ver algumas passagens para esclarecer e para te orientar a ter conhecimento da palavra de Deus, que a palavra de Deus é quem liberta. Cristo é quem liberta. Você veja que Jesus Cristo diz que um reino dividido contra si não poderá subsistir. Você veja como que está hoje o evangelho na terra. Está um reino dividido. Só no Brasil chega a ter cerca de 30.000 igrejas professando o cristianismo e dizendo que está pregando o evangelho, mas tudo dividido, um contra o outro. Então, está na hora daqueles que querem mesmo a salvação de Cristo, recebê-lo como Salvador, ter a consciência de que essa igreja de Cristo, hoje, e corpo de Cristo, é invisível. Essas igrejas visíveis que se diz ser o corpo de Cristo hoje está ou num ponto ou no outro, como era no Antigo Testamento, está contrária à palavra em alguma coisa. Então nós vamos ver algumas passagens aqui como essa em 1 de Josué, aqui, aliás, deixa eu ver aqui, em Josué 1, 7, ele diz aqui: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme a toda lei que meu servo Moisés te ordenou dela. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Veja bem, já tinha o conselho para que o povo andasse de acordo com o que estava escrito nas Escrituras no Antigo Testamento. E o que é que acontece? Hoje nós estamos vendo algumas pessoas dizendo que a Bíblia é um farelo de pão, que a Bíblia, a palavra não vale nada, que é um lixo. Então vocês tenham cuidado para por quem vocês estão sendo conduzidos. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu
te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Então, veja, irmãos, aqui é um exemplo de quem não se importa de ter conhecimento da palavra de Deus, do caminho de Deus, e troca a palavra de Deus, os que já foi inspirado uma vez pelo Espírito de Deus, e diz que agora não vale mais nada. Então, veja bem, aqui são uns pontos no Antigo Testamento, alguns pontos para que você veja que é necessário. O próprio Satanás, quando Cristo chegou, ele pregava com o que estava escrito. E Cristo, cheio do Espírito Santo, não há ninguém que possa ser mais cheio, que tenha sido mais cheio do Espírito Santo nessa terra do que Cristo, e ele pregava para o diabo com o que está escrito. Mas muitos hoje querem desprezar a Escritura, querem respeito por eles, por o que eles falam, e desprezar as Escrituras. Tenham cuidado. No Novo Testamento, no livro de João, quando Jesus Cristo chegou, os fariseus estavam corrompidos, os sentidos deles, mas mesmo assim, e Cristo disse para ele em João 5, versículo 39, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter a vida? Veja bem, as Escrituras, Jesus Cristo disse que aqueles fariseus da época, Jesus Cristo mandou eles examinar as Escrituras e disse a eles: vós não cuidais ter nela a vida eterna? Eles cuidavam que nas Escrituras tinha a vida eterna, mas eles estavam desprezando. Não queriam examinar as Escrituras. Examinavam as Escrituras da forma que eles queriam, da interpretação de cada um, e desprezavam o verdadeiro sentido das Escrituras. Mas Cristo diz que nas Escrituras, examine, vós cuide que tem nela a vida eterna. Cristo não disse, nela não tem a vida eterna, não. Ele disse, se vocês examinar as Escrituras, vós vão vir a mim e vão ter a vida. Aí tem alguns ensinando que não podem examinar as Escrituras, porque não podem examinar as Escrituras, porque se você tiver o conhecimento dela, você vai descobrir que ele está mentindo, que ele é um falso profeta, que ele é um hipócrita, que as pessoas são hipócritas. Hoje, muitos pregam uma coisa, mas não vive, não ensina, tem medo de pregar. Onde os apóstolos levava surra, perdia as coisas materiais que tinha por causa da palavra de Deus e se alegrava por ser digno de ter sido açoitado e perdido as coisas materiais pela palavra de Deus. Hoje, os crentes de hoje é o contrário. Se ele perder alguma coisa material, ele só falta morrer. Não sente uma tristeza tão grande, ainda às vezes ainda quer culpar a Deus. E é o contrário do que os apóstolos, do que acontecia na época dos apóstolos. Mas isso é para vocês verem o que nós estamos vivendo nesse tempo presente. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 10 e 11, diz: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica,
porque de bom grado receberam a palavra e examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim, de sorte que creram muitos dele e também mulheres gregas da cidade nobre, e não poucos varão. Então veja que sempre teve o incentivo a examinar as escrituras, porque são elas que testificam de Cristo, é nelas, no fundamento das escrituras, de toda a escritura que você vai chegar a Cristo, sabendo, porém, que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Antes, a diferença dos povos antigos, dos tempos passados, é que eles criam num Cristo que havia de vir. E nós hoje cremos num Cristo que já veio, morreu, ressuscitou e vai voltar para implantar um reino. Então, veja bem, a única diferença é essa, mas é o mesmo Cristo. Lá era o verbo, a palavra, e aqui nós é a mesma palavra, mas porém Cristo em outro estágio. Cristo agora num corpo incorruptível, num corpo sempre foi um corpo incorruptível, mas num corpo que não destrói mais, num corpo glorificado, que não morre mais, que é o modelo do nosso corpo na eternidade, que nós vamos receber quando nós vamos ser nascido de Deus, é quando nós receber aquele corpo, aí nasceu da semente de Deus e não pode pecar porque nasceu de Deus. Por enquanto nós nascemos da água e do Espírito, mas nós ainda estamos no corpo, na semente de Adão. Por isso que o apóstolo João disse, se nós disser que não pecamos, fazemos Cristo de mentiroso e a verdade não está em nós, mas vai chegar a hora que nós vamos ser revestidos, transformado esse corpo num corpo que não destrói mais e num corpo glorificado, e a partir dali nós nascemos da semente de Deus, aí nós vamos estar na capacidade de julgar, que aí nós vamos julgar o mundo do milênio, que vai nascer no milênio, porquanto nós estamos capazes de julgar, mas por enquanto é como ele disse, nada julgueis antes do tempo, mas tem muita gente julgando aí, julgando a alma dos outros antes do tempo, tá entendendo? Então veja bem, que acontece. Paulo diz que nós estamos prontos para julgar as coisas mínimas pertencentes a esta vida, mas para nós julgar a alma, não. Nós estamos apenas nesse presente momento para nós usarmos de misericórdia. Os ensinos de Cristo é sempre incentivando nós a ler. Ele diz aqui em Marcos, capítulo 13, versos 14, ora, quando verde a abominação da desolação de que foi predito, está onde não deve estar. Quem lê, entenda. Veja bem, ele mandou, disse, quem lê, entenda. Não era quem fosse revelado, não. Ele estava falando, escrito, ele sabia que ia ser escrito aquilo que ele estava falando, e disse que quem lê, entenda. Em Mateus 24:15, também está escrito, quando, pois, vê que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Veja, ou seja, as escrituras não é um lixo, não. Está entendendo? As escrituras é palavra de Deus. Jesus Cristo nos ensinou a ler. Está entendendo? Mandou nós ler, mandou nós compreender, mandou nós se importar de ter conhecimento de Deus, como está em 1 de aos Romanos. Está entendendo? Então, veja bem, o que estão desincentivando a você ter conhecimento de Deus
esse espírito não é de Deus. Não provém de Deus, tenha certeza absoluta que não provém de Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 13 em diante, Paulo escreveu para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbitérios. Medita essas coisas e ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, ele diz, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, persistir em ler, exortar e ensinar da maneira correta, sem corrupção, sem engano, sem interesse, salva a ti mesmo, como os que ouvirem e pôr em prática o que é ensinado. Então, veja bem, está cheio de ensinamento ao contrário aí, tá entendendo? Para você se desviar de ler, de ter o conhecimento e adquirir conhecimento de terceiros, que não foi colocado em primeiro lugar na igreja. Aí veja bem aqui aqui em 2 Timóteo 3, 3, versículo 17, ele, deixa eu ver, versículo 3, 17, aqui 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que pode fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, toda escritura, tu sabe as sagradas letras que pode te fazer sábio para a salvação. O que Paulo, o mandamento apostólico, ensinou para nós, que é para nos fazer sábio para a salvação, para muitos, se você ler, ela vai lhe matar. Tá entendendo? Então, veja bem, são o que Paulo diz que ia estar no tempo de extrema corrupção, homens corruptos de entendimento, enganando e sendo enganado. Tá aí o alerta para vocês, viu? Vamos se desviar desse mal, desse câncer maligno de falsa doutrina que se generalizou. Hoje nós vivemos num tempo difícil, de extrema corrupção espiritual, doutrinária, mas ao mesmo tempo é um tempo maravilhoso, que nós temos as escrituras nas nossas mãos, para nós persistir em ler, exortar e ensinar corretamente a todos que querem, de um coração sincero e puro, receber a sua verdade. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo exortou aquele povo da época. Ele diz: porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas
de carne do coração, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. Veja bem, o que é que Paulo estava explicando aqui? Paulo estava explicando para o judeu que estava naquela região de Corinto, naquela época, que se converter ao cristianismo, ele estava esclarecendo a eles o quê? Que o ministério gravado em tábuas de pedra, ele disse que a letra matava. O que era que matava pela letra? Estava escrito lá que uma pessoa que fosse pego adorando uma imagem de escultura, dirigindo sua oração para ela, era para pegar aquela pessoa e matar. Estava escrito, se pegasse uma mulher adulterada, no adultério, com testemunho de 2 pessoas, matava a pessoa. Estava escrito, se matasse, era para matar ele, facada por facada, quebradura por quebradura. Se desse uma facada num e o outro morresse, era para matar ele. Então, aquele ministério gravado em tábuas de pedra, o que estava escrito na letra ali, era para matar literalmente. Mas agora Paulo estava explicando que o ministério, se trabalhasse no dia de sábado, com testemunho de 2 pessoas, era para matar a pessoa, tá entendendo? Então, veja bem, e Paulo estava dizendo o contraste agora do ministério que eles receberam através do Espírito Santo, através de Cristo. Mas era um Espírito que ia guiar o povo em toda a verdade. Não era num monte de mentira, num monte de engano, igual a gente está vendo aí, não. Está entendendo? Esse Espírito tinha que estar de acordo com as outras passagens das Escrituras. Com toda a Escritura, que nem Paulo mandou pregar, toda a Escritura, ele tinha que estar de acordo. O Espírito Santo que está em qualquer pessoa hoje, se ele tiver, ele prega a Escritura, cada coisa por seu tempo. E essas coisas aí que estavam gravadas em tábuas de pedra da morte, Paulo disse que a letra matava. O que trabalhasse no sábado, com testemunho de 2 pessoas, estava escrito na letra, era para matar. Já agora, no ministério do Espírito, o ministério apostólico, ele diz, como vós tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, guardar dia, mês, ano, tempo. Ou seja, agora para nós não mata mais, vivifica. O ministério do Espírito vivifica, mesmo que você trabalhe e não sabe. Se você adulterou e você crê no Evangelho pelo Espírito Santo e se arrepender, aquilo que pela letra do Antigo Testamento, ele estava falando do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Não era que se você tivesse conhecimento da palavra de Deus, que você ia morrer, não. Como estão ensinando aí, enganando vocês, não. Ou seja, pelo contrário, todas essas outras passagens que eu li é para você ter o conhecimento da palavra de Deus, de toda a Escritura, que ela não vai lhe matar, não. Pelo contrário, ela vai lhe vivificar.
Agora aqui ele estava falando a diferença entre o ministério que foi dado por Moisés e o ministério que é dado por Cristo agora, que tinha diferença. Aquele, se você, uma comparação, matou um hoje e você continua vivo, se arrependeu, você é perdoado. Está entendendo? Aquilo que pelo ministério, gravado em tábuas de pedra que foi dado a Moisés, mandou Moisés escrever, e algumas coisas Deus escreveu com o seu próprio dedo. Hoje, parte deles, o que não foi posto na nova aliança, no novo mandamento, está sendo abolido para nós, mas está de pé para julgar o povo que viveram naquela época. Está entendendo? Ou seja, o que mata não é você ter o conhecimento das Sagradas Escrituras, não. Como ele diz que a letra mata. E ele está pelo Espírito, e o Espírito de Deus que está nele não compreende as Escrituras. Mente. Diz que se você examinar as Escrituras, você vai se embebedar e vai sair da palavra de Deus. O contrário do que Deus falou para Moisés, do que Deus falou na boca de Oséias, o contrário do que Deus falou na boca de Paulo em vários cantos, o contrário do que está lá em 1 de Apocalipse. Bem-aventurados os que lê e ouve e guarda as coisas que está escrita no livro. Está entendendo? Lá é a palavra dizendo que é um bem-aventurado. Aí ele diz que não precisa ler não, que quem lê ali, quem lê a letra vai matar ele. Está entendendo? É Deus num monte de lugar falando que você é um bem-aventurado, quem lhe atenda ou entenda, persiste em ler, exortar, ensinar, que a letra pode te fazer sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. E uns outros espíritos dizendo que é Espírito de Deus, dizendo que se você ler, a letra vai lhe matar. Está entendendo? Então, o que matava ali era o que estava escrito na lei, se você fosse o contrário a ela. Não é que você tivesse conhecimento da lei ou da nova aliança agora que vai lhe matar, não. Então, vocês, isso aqui é um alerta para vocês examinarem as Escrituras e ser liberto, porque pela palavra de Deus, por Cristo, quem lê vai ser liberto desse engano desses últimos tempos. Por isso que os espíritos tão doidos aí, louco, não querendo que você examine as Escrituras, não querendo que você tenha conhecimento, tudo o contrário do que Deus quer e da doutrina dos apóstolos para o nosso tempo, do que Deus mandou para nós. Persiste em ler, exortar e ensinar, mas dentro da verdade, não nos enganadores. Deus abençoe a todos que forem ver esse vídeo, medita nela e persista em ler, buscar conhecimento, entendimento. Quem lê, entende e atenda a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.